vai falando aí que eu tô meio passada. Paulo, fala pessoal, onde é que tu atende aí, Paulo? Onde que eu atendo? Uhum. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Calor. Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Do Sul, Dario, do Sul. Mato Grosso, Cuiabá. O Ítalo foi para Cuiabá. Fui para Cuiabá, fui muito bem recebido em Cuiabá. Calor, né? Não, mas nem tava tão quente quando eu fui lá, não. Sério, é verdade, o pessoal exagera. E aí, eu não como peixe, né, Paulo? Não gosto de peixe. Não ligo para peixe, não é meu prato preferido. Cheguei em Cuiabá, o que me fizeram? Me levaram para um rodízio de peixe. Aí eu falei, é claro que eu vou comer peixe, né? Porque, pô, estão me levando para cá com todo o amor do mundo, é claro que eu vou sentar aqui e vou agradecer, não vou fazer de jeito nenhum. Aí sentei lá no rodízio de peixe, me serviram primeiro, falei, rapaz, mas isso aqui é diferente. Aí comi o segundo peixe, falei, puta, agora eu entendi porque eu não gosto de peixe, porque eu nunca tinha comido peixe na vida. Gostou? Lá o pessoal, porra, muito. Sério? No Lelis deve ter sido. Foi no Lelis, é isso aí mesmo, foi lá no Lelis. É isso aí mesmo, muito bom, muito bom. Ô, gente, vem para Campo Grande, vocês. O sonho é rodar todo o Centro-Oeste, que é onde está o coração do Brasil. A verdadeira cultura do Brasil hoje está aí. Essa pessoa aqui de periferia, né? São Paulo, Rio de Janeiro, é tudo caipira. Vocês que são o centro do Brasil mesmo. Eu tenho um carinho enorme pelo pessoal de Goiânia. Goiás tem muita gente lá, adoro o pessoal de Goiânia. Não, sério, vem pra cá, eu vou organizar. Então, organiza, a gente vai. Beleza. Deixa comigo. Mas, Paulinha, vai, segue aí. Vamos lá, vamos seguir, vamos trabalhar, Paula, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Primeiro eu queria me redimir, cara. Não, sério, só falar mais uma vez, muito obrigada, tô amando, feliz a vida. Tem uma amiga minha aqui que deve estar desmaiando, porque ela morre de vontade de falar com você, agradecer tudo que você fez de bom por ela. Leica, se manifesta aí. Aí ela, Enfim, um dia eu te contarei. Mas eu queria até me redimir que eu falei nos meus stories que a gente ia falar um pouco sobre as qualidades e os defeitos de cada um. Acho que não é bem essa a palavra, né? São os pontos que precisam ser valorizados ou trabalhados de cada tipo de temperamento. Acho que eu usei a palavra errada, mas é isso. Aí na live que o Dario me abandonou, Ítalo, porque teve essa, ele me abandonou numa live... Eu bolei só as perguntas sem as respostas e aí não rolou, eu fiquei aqui, mas tá bom. Mas eu tentei. Não, tentou. Eu sei. Tentei. A gente até fez uma live, eu tava dirigindo, peraí. Eu tava dirigindo, a gente conversou ainda por 5 minutos, pô. Não, é verdade. Mas deu ruim para várias pessoas aquele dia, não foi só pra gente. Né? E aí eu dei uma resumida, né, do que é temperamento, caráter, personalidade, mas queria que você retomasse, Dario, resumidamente o conceito de cada um, só para a galera entender o que a gente está falando. Gente, eu não tô acreditando até agora. Então, olha só, como metade das coisas que eu falei, eu aprendi com esse meu amigo que se encontra aqui, eu acho que eu vou dar umas deixas para ver se ele solta alguma coisa aqui. O que você acha? Ver se ele sabe alguma coisa do assunto. Né? Eu vou dar uma testada, é isso mesmo. Vou dar uma testada nele. Não, então, o que a gente estava falando ontem? Essa chave que eu acabei de falar, da realidade ser esse encontro da circunstância com a pergunta, a demanda, né? E agora, né? O que fazer? Né? A gente começou a falar um pouco dessa realidade e que a psique humana é quem articula a realidade com nós, né? Quer dizer, a pessoa articula essa realidade através da psique. Esse processo que a gente chama de personalidade, como se a personalidade fosse um processo articulador. Tem sentido isso? Não, claro que tem. Essa pergunta, Paula, que você fez e que o Dario estava aqui falando, que a gente estava começando a falar agora, é uma pergunta central para entender toda a psicologia e todo o funcionamento humano mesmo, porque essa é uma das grandes chaves da psicologia. Se a gente for olhar, né, os tratados de psicologia contemporânea, a gente for olhar, por exemplo, o Dr. Freud, como é que ele entende a dinâmica do aparelho psíquico. A gente vai olhar o Dr. Jung, como ele entende o aparelho psíquico, o próprio Adler, Rudolf Adler, enfim, os sujeitos que marcaram de algum modo a psicologia contemporânea,
a gente vai notar na obra deles esses conceitos faltantes. A gente nota que tem uma grande, né? A gente nota que tem uma grande dificuldade de explicar. Eles não explicam, eles partem de pressupostos como se todo mundo já soubesse de que diabos é o caráter, de que diabos é a personalidade, né? E por aí vai. E essa é uma coisa que, se a gente não investiga e não explica, toda a psicologia vai parar num abismo. A gente vai ficar falando sobre temas, a gente vai ficar abordando gente, no final das contas, sem saber exatamente o que a gente está pegando. E aí foi como o Dario falou. A personalidade, ela se difere maximamente da psique e do caráter mesmo, né? Como a gente entende o caráter, porque a personalidade, ela é um elemento histórico. O que significa isso? A personalidade ser um elemento histórico da nossa pessoa. Ao passo que a gente tem alguns dados minerais da nossa pessoa, por exemplo, os temperamentos, que eu acho que era o assunto da live de hoje, não tenho certeza, né? Mas o temperamento, ele é um elemento mineral. O que significa o elemento mineral? Aí, ó, muito bom, Paula. Fez todo o resuminho, muito bom. Ai, que menina é muito legal. Menina é outra coisa, né? Do seu curso. Legal. Legal, Paula, legal. Diga. Tem elementos minerais na nossa pessoa. Que elementos minerais são esses? Por exemplo, o temperamento humano é um elemento mineral. O que significa elemento mineral? É só a gente olhar para a natureza mesmo. Qual que é a característica dos minérios? Qual que é a característica dos minerais? Qual que é a característica de um quartzo, de uma ametista, de uma esmeralda, de uma pedra bruta, né, de uma brita, de obra? A característica desses elementos é que eles não mudam. Por assim dizer, eles não têm vida, eles não crescem, eles não mudam historicamente, por assim dizer. Existem elementos assim na gente também, o temperamento é um deles. Então, vamos supor que a Paula seja, sei lá, melancólica. Os melancólicos, eles têm uma característica específica, né? O temperamento dá para você uma marca específica, é uma característica específica. Então, você vai ser melancólica desde o diazinho que você foi concebida, né? Na barriguinha da sua mãe, até o dia da sua morte. E provavelmente no arco da história, para a transcendência, você vai continuar com esse elemento em você, que é o elemento de como você recebe o mundo e de como você devolve essas impressões do mundo. Isso o temperamento é um tipo de filtro. Então, o melancólico... Oi, Ítalo, desde o dia que foi concebida? Desde o dia que foi concebida, você já tem um elemento mineral ali. E esse elemento mineral, ele se manifesta, por exemplo, o temperamento é um elemento muito marcado. O elemento mineral é um elemento muito marcado. Então, por exemplo, só para a gente dar um exemplo, né, para o pessoal. O temperamento melancólico, o que é? O temperamento melancólico ele tem uma associação com o elemento mineral terra. Qual que é a característica da terra? A terra repousa e fica marcada por um tempo. Então, imagina que você tem ali um vaso com terra dentro. Você enfia sua mão nesse vaso e tira, né, nessa terra e tira, fica marcado. O que acontece? Fica marcado. E a terra ela não reage. Ela não escapa, ela não, sei lá, ela não foge, ela fica ali e recebe. O elemento, por exemplo, imagine um outro elemento, o elemento ar, que se identifica, a gente diz que é o temperamento sanguíneo. O ar também é um elemento mineral, ele não tem vida, mas tem um tipo de movimento. Então, vamos pegar o exemplo de um sanguíneo e um melancólico. Vamos supor que, né, eu sou sanguíneo e o Dario é melancólico. Imagina que a gente chega... São dois fleumáticos. Somos dois fleumáticos, mas supondo que, né... Imagina que a gente vai, né, vai à tua terra, vai ao Mato Grosso e você recebe a gente numa festinha do Sul. Você, né, organiza uma festinha pra gente com seus familiares, com seus amigos, né? E ambos chegamos nesse ambiente. Tá? Chegamos lá. Você é melancólico. Eu sou sanguíneo, vamos supor. O natural é que ao chegar nesse ambiente desconhecido, o melancólico consiga ficar repousado. Ele não vai ter uma necessidade de interagir, ele não tem uma necessidade de falar, ele não tem uma necessidade de aparecer, de se mostrar. Ao passo que o sanguíneo, porque a característica do ar qual é? A característica do ar é expandir e envolver. O sanguíneo chega num ambiente desse e, naturalmente, ele sente uma tendência a comunicar, a falar. Isso são características minerais da pessoa. As pessoas são assim. E é claro que elas podem ser educadas ou deseducadas aí. E aí que você falou na tua live, né? No Story, que tem pontos negativos e positivos. Aí você falou bem agora. Não é bem que seja positivo e negativo. São qualidades dos temperamentos. Isso é mineral, isso não muda. Essa pulsão, essa tensão, essa expressão ou recepção, ela vai continuar ao longo da vida da pessoa. E vai ser assim. Isso é o temperamento, é uma característica mineral.
a personalidade não é isso. A personalidade é a história da tua vida pessoalíssima. Então, olha só. A Paula fez medicina, fez a residência, fez especialização, sei lá, né, em psiquiatria. Veja, você teve, desde que você nasceu, num ambiente, no mundo, e esse mundo ele foi entrando mesmo em você. É o que o Ortega y Gasset, o filósofo espanhol, falou pra gente. Olha, eu sou eu e minhas circunstâncias. Uhum. Aí que tá a outra que o Dario colocou aqui, o outro elemento dessa equação. Vamos entendendo, depois eu vou criar uma figura que vai todo mundo entender perfeitamente isso. Quem coloca para dentro da gente esse mundo e articula o mundo na nossa pessoa é exatamente a psique humana. Qual que é a função da psique humana? É articular o mundo conosco. Daí vem as psicopatologias. O que é um deprimido? O que é um esquizofrênico? O que é um sujeito que está maniforme? Ele tem uma dificuldade de articular o mundo com ele mesmo em vistas da formação de uma personalidade. Isso é psicopatologia, ou seja, é a patologia, é a lesão, é a doença dessa ferramenta humana que articula o mundo de modo organizado, né? E a personalidade é o resultado dessa articulação. Portanto, foi o que você falou, a personalidade ela é mesmo um elemento histórico, um elemento, por assim dizer, vegetal ou animal. Ele cresce, ele vai crescendo. Então, por isso que a gente pode falar que uma pessoa tem pouca personalidade ou muita personalidade. Uma pessoa com pouca personalidade é uma pessoa que está desatenta, ou então que ela não está comprometida, ela não está nesse mundo, pegando toda a atenção desse mundo, pegando todos os elementos desse mundo e colocando dentro de si. Reintegrando, eu digo assim, absorvendo a circunstância, dando uma resposta, né? Exatamente. Então, a personalidade, ela se difere, né, do caráter. O caráter também é um elemento mineral. Por quê? Porque a personalidade, ela se desenvolve. E isso é exatamente toda a luta humana. A luta humana mesmo, nesse mundo, é amadurecer a personalidade. O Goethe, né, o grande escritor alemão, ele falava, olha, a maior força do mundo é uma personalidade humana. É uma personalidade humana. O pessoal falou que você está mal educado fumando, então deixa eu fumar também, que são dois mal educados agora. Florzinha comentando coisas ruins aí. Eu não acredito que estão reclamando disso. Fuma aqui assim. Ó, pra queridinha que falou que a gente é mal educado, ó. Aí, ó, pra você. No seu rostinho, Florzinha. Moça, eu te trato com carinho, mas na live que o Ítalo tá, não pode esperar diferente, não. A live é nossa. A live é dele, então, né? Não, a live é de vocês, eu tô aqui de penetra. Tá de penetra. Olha o Henrique Cal aí, o sujeito o criador de todo esse problema aí foi o Henrique. O Henrique que me apresentou todas essas coisas aí foi o Henrique Cal que tá aqui na live com a gente. Então a personalidade humana, ela é o grande desejo de uma biografia, a gente construir uma personalidade, né? O Dr. Viktor Frankl, o grande psiquiatra austríaco, ele fala uma coisa assim, Paula, é num texto secundário, quase que sem dar atenção nenhuma, ele fala uma coisa pra gente que é o seguinte: a única coisa que trata um paciente no processo terapêutico é a personalidade do terapeuta. Um terapeuta sem personalidade, ainda que tenha muitas ferramentas, ainda que tenha muito conhecimento, ele vai, no limite, no final das contas, ele vai ter uma atuação deficitária. Por quê? Porque é justamente o contato de um ser humano com outro ser humano, o contato de alguém que tem personalidade, alguém que tem menos personalidade, é o que nos desenvolve, o que nos puxa, o que nos dá esperança, o que faz com que a gente possa entender o seguinte: olha, é possível estar nesse mundo de modo pleno, é possível estar nesse mundo enchendo os pulmões, colocando para dentro as coisas e, de fato, criando uma biografia que faça sentido aqui. Então, fala, não, perdão. Aquela frase, acho que é atribuída a Jung, que domine todas as teorias, tanto, mas diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana, se coloca, assim, tem relação com o que você está falando? Mas mais ou menos, né? Porque se a alma humana que está do outro lado, ela é fraca, aí não vai servir nada. Não vai tratar. Não vai tratar. Mas nesse sentido ele tem razão, tem toda a razão, né? Mas eu lembro no curso, Ítalo, que você falou que, por exemplo, a pessoa pode ter uma personalidade
eu não sei o termo que você usou, mas, por exemplo, ruim, e aí isso de fato interfere, só uma personalidade maior trataria aquela pessoa. É isso aí. Então, se você tem uma pessoa má, camada superior. Vamos dar qualitativos aqui. Tá. Eu não sei se o pessoal... Depois, o pessoal que está assistindo a gente, levanta a mãozinha aí quem assistiu ao documentário que está no Netflix. Você assistiu, Paulo, o documentário? Você assistiu o documentário Netflix, que é do Osho? Não vi não. Não, você até recomendou. Recomendou em Brasília, você recomendou isso. É Wild Country. É um documentário do Osho. Ali é um documentário mesmo, assim, pontos positivos, pontos negativos do Osho, ele não toma muito partido ao longo do documentário. Eu gosto de documentário assim, né? Perdão, David. Ali você tem um sujeito que tem uma intenção má. E eu sei que tem um monte de gente que adora o Osho, mas assim, a gente adora as frases soltas do Osho, né? Então tem frases do Osho que são maravilhosas mesmo. Então, se você for ver a vida dele, é uma vida complicada, é uma vida confusa, é uma vida que de fato tira as pessoas da tomada, né? Aquelas pessoas que se achegaram ao Osho no processo dele, do guru Osho, elas diminuíram, né? Elas saíram da tomada. Então ali é um exemplo, por exemplo, de uma personalidade madura, uma personalidade, né, ampla, mas orientada a apagar a verdade dos outros, né? Que é o exemplo, é o que você está falando, né, Paulo? Isso, então isso pode acontecer. Não é que o sujeito que tem muita personalidade, ele é bonzinho, ele é do bem. Você pode ter um sujeito desse do mal. Ele pode usar tudo isso, né? O Rasputin, por exemplo, o sujeito lá, o russo, né, o místico russo lá. Aí, vamos dizer, para resgatar ou para tratar uma pessoa como o Osho, tem que necessariamente ser uma pessoa com uma maturidade de camada superior. Entendi. Ou uma interferência direta do próprio Deus, né? Mas aí a gente não controla isso. Mas seria camada superior, é isso mesmo? Uma camada superior, exatamente. Entendi. Porque a gente pode também ter camadas superiores, eu lembro que você falou isso também, mas não necessariamente ser do bem, né? É isso aí, não necessariamente ser do bem. E aqui, por que é que quando a gente fala da teoria das 12 camadas da personalidade humana, a gente fala de 12 camadas, é diferente dos 4 temperamentos, né? Não é porque, pro pessoal, não é porque é número que é tudo a mesma coisa. Os 4 temperamentos, eles são estáticos, né? Então, é um dos 4 que você vai ter. Né? Você tem um dos 4 temperamentos, eu tenho um dos 4, Dario tem um dos 4 temperamentos. A personalidade não é isso, não é que a gente tem uma das 12 personalidades. É que nosso chamado é progredir, né? É fazer um itinerário pelas 12 camadas. Sei lá, imagina que a gente está na 4ª camada da personalidade humana, depois talvez seja o caso de explicar o que é isso ou não. O nosso chamado é ir para a 5ª, para a 6ª, para a 7ª, para a 8ª, até conseguir uma personalidade realmente madura. Não, uma personalidade madura que consiga absorver o todo da realidade, consiga absorver o todo da circunstância concreta, ou o máximo de informação da circunstância concreta na qual a gente está imerso. Então, sei lá, você é médica no Brasil, essa é a tua circunstância concreta. Absorver essa realidade e integrá-la em você sem rejeitar faz parte do desenvolvimento. Então, quando eu falo, por exemplo, né, das minorias, então imagina só uma mulher negra, ou um sujeito, sei lá, que foi abusado. Rejeitar essa realidade, essa parte da tua história, é perder força da personalidade, porque isso é propriamente o lugar no qual o sujeito se encontra. Então, se o sujeito foi abusado sexualmente quando tinha, sei lá, 6 anos, por um tio, olha, isso faz parte da história dele. Isso não deve ser rejeitado e nem deve ser ampliado. Isso deve ser Só não deve ter história contada a partir disso, né? Exatamente. Isso não deve ser o eixo narrativo do sujeito. Tampouco ser ignorado. Tampouco ser ignorado. Ser abafado, enfim. Também. Então, o segredo é se instalar na realidade e aceitar as suas circunstâncias. Eu noto, Ítalo, essa dificuldade, né? Dario deve ver isso também. As pessoas têm dificuldade em relativizar de acordo com a sua circunstância. A gente fala um exemplo aqui, aí eles falam, mas eu não posso fazer isso porque eu, sei lá, uma coisa idiota. Não consegue relativizar para a sua própria circunstância. Esse é uma doença, não é? Claro, porque a vida, ela é sempre pessoal. A vida é tua vida e minha vida. Então, por exemplo, o negócio das minorias, né? Isso é um terror do nosso tempo. Em que sentido? Veja, imagina só, a Joana, ela não é uma mulher negra, ela é a Joana. Né? O Ítalo não é o sujeito que foi abusado, é o Ítalo. Né? O Dario, e por aí vai. Quer dizer, a menor minoria do mundo é sempre o indivíduo, é sempre a pessoa. Então, o sujeito conseguia,
não absolutizar as coisas em função de um grupo, em função, né? Ah, agora eu sou universitário. Isso é despersonalização. Isso é despersonalização. Pessoal, perfeitamente. Perfeitamente. Ítalo, você falou, não sei se é o caso de explicar a quarta camada, eu acho. Sabe o que eu vejo? Fala, explica aí para nós. Da quarta camada? Virou até xingamento, né? Ah, você é o quarta camada. Ai, você é muito quarta camada. Hoje eu tô muito quarta camada. Isso que ele faz é muito quarta camada, não sei o que. Então, vou botar as quarta camada aqui. Tá precisando de afeto, O que acontece? A gente tem que entender a personalidade exatamente como a personalidade humana como uma história contada, né? Uma história de amadurecimento. Quando a gente fala em amadurecimento, outro dia eu dei uma entrevista aqui para uma repórter da Veja. Ela veio aqui, deve ser uma matéria minha qualquer aí sobre a Veja, na Veja, né? E achei que era da Jovem Pan, porque essa você arrasou. Foi legal, não foi? Muito legal. Muito foi legal. Mas ela está perguntando esse assunto do que é a personalidade, o que é o amadurecimento. O que é amadurecer, o que é o amadurecimento? Olha, tem várias definições. Uma delas, e a que me parece mais abrangente, e mais do que abrangente, a que me parece mais humana e mais minha e tua, né, é a seguinte: amadurecer é conseguir não deixar nada da realidade cair no vazio. Ou seja, o sujeito mais maduro é aquele sujeito que consegue estar numa circunstância apreendendo o máximo de informação que aquela circunstância tem, integrando isso no seu eu e na sua percepção, portanto. Isso é um sujeito maduro. E ele consegue isso através da atenção. A atenção é a grande faculdade, estar atento. O que acontece? Então, a gente vai entender as camadas nesse sentido. O que é a camada? Saindo do automático. Saindo automático, é claro, as pessoas que vivem no automático, elas não podem ser maduras, sempre. Porque a verdade é que nada na vida é automático. Nada é rotina. Estão anestesiadas, né? Você concorda comigo que Ítalo, a minha vida é muito rotineira? Ai, gente, eu faço a mesma coisa de segunda a sexta há 10 anos. Olha, isso é uma falta de atenção profunda. Porque um dia nunca é igual ao outro. Pelo simples fato de que um dia é um dia, outro dia é outro. Por um outro fato. Você, 10 anos atrás, tinha 10 anos a menos. Hoje você tem 10 anos a mais. Então, é claro que a rotina é só uma figura de linguagem. A rotina ela não existe para o ser humano. Então, o fetiche de ter uma rotina também é uma loucura. E o fetiche de achar que está preso numa rotina é uma outra loucura. A gente nunca está numa rotina. A vida vivida com plenitude, com amor, ela é sempre renovante. Ela sempre renova a gente. O amor, ou seja, a atenção dá isso, né? O amor e a atenção, elas sempre fazem com que toda circunstância seja renovada. Um sujeito preso, encarcerado no campo de concentração, ou em Bangu 8, ou sei lá, em qualquer presídio, por mais que ele fique ali preso 20 anos, ele não está fadado à rotina. Porque cada dia é um dia diferente. Cada dia tem sua maravilha de viver. Você já é de um jeito num dia, de outro jeito no outro. A circunstância já não é a mesma. Então a rotina não é verdadeira, nesse sentido. Mas isso é um ato voluntário, Ítalo? É um ato de dar desatenção. Bem, aí a gente teria que investigar outra questão. Agora, falando das camadas, né? A camada então, ela tem que ser compreendida assim. É uma história de amadurecimento. Isso são as camadas. Então, o sujeito que está na quarta camada é um sujeito pouco maduro, porque são 12, né? Então, claro, se o cara está na quarta, ainda falta 8 para cima, né? Falta um montão. O que é a quarta camada? Então, imagina que a gente está se relacionando, um relacionamento de amizade. O sujeito de quarta camada é um sujeito que, por exemplo, ele só captura, ele só capta, ele só percebe da relação aquelas palavras de validação ou invalidação. Isso é a quarta camada. Então, sujeito autorreferente. Exatamente. Então, já se vê que a autorreferência é uma grande perda. Porque para além do teu mundo interior, tem um mundo exterior. Tem um mundo de convívio. Tem um mundo da transcendência. Tem um mundo do desejo de Deus. Tem um monte de coisa que está para além da autorreferência. Não é isso? Então, o sujeito que entra numa relação de marido e mulher, uma relação de patrão e empregado, e só percebe as palavras de validação ou de invalidação, você concorda comigo que ele é pouco maduro justamente porque tem uma parte enorme do mundo, da circunstância concreta dele, que ele não está capturando. Não é isso?
Isso é o quarta camada. Então, quando realmente, o quarta camada virou um xingamento porque fala assim, pô, tu é burro, olha quanta coisa tem pra fora. Tá prestando atenção? Você é imaturo. Mas é um mimizento. É um mimizento. O que é o mimizento, o pessoal tanto fala? Eu acho engraçado esse negócio de mimizento, e às vezes eu até uso isso. Eu uso pouco a palavra mimimi, né? O pessoal usa mais do que eu, até pra falar do que eu falo. Aí, qual que é o sinônimo de mimimi carioca? A gente fala mimimi. A gente fala tá de merdinha, na verdade. Exatamente. Porra, o termo certo é esse. Mas a coisa é, o quarta camada, ele percebe pouco da realidade. Porque justamente tudo é autorreferente. Deixa eu te perguntar um negócio. A gente pode tomar o ego como um elemento estruturante, produto da razão. Vai lá. Qual é a relação da formação do ego com a necessidade de validação afetiva? É por isso. Porque, olha só, o ego é uma palavra que entrou, ela é corrente pra gente hoje, porque o Dr. Freud, ele toma no aparelho psíquico dele 3 elementos, né? O id, o ego e o superego. Desculpa. Né? Então, realmente, na própria definição psíquica do aparelho psíquico do Dr. Freud, o ego é justamente esse elemento histórico. É o que aparece. Então, por um lado, você tem as suas pulsões interiores, por outro lado, você tem a estrutura, e da luta entre as pulsões interiores e a estrutura aparece o elemento histórico, que é o ego. Mas veja, a própria noção de ego freudiana, do ego psicanalítico, ela já é uma noção muito amputada, é muito pequena, é muito baixa. Né? Já é uma coisa que já está diminuindo o homem. Mas o ego, ele se transforma porque ele vai pegando as circunstâncias e vai se... O ego, ele é o elemento histórico da psicanálise. É como se o ego, fosse a personalidade. Fosse a personalidade, exatamente. Para o psicanalista, o ego é como se fosse a personalidade. Mas é a personalidade... Entenda isso aqui, isso é coisa importante. Pessoal que está ouvindo, o ego é a personalidade de quarta camada. É a quarta camada. Por isso que a gente fala assim, qual que é a escola da quarta camada? Qual que é a escola teórica da quarta camada? É a psicanálise. Porque é tudo autorreferente. É sempre assim, é o mundo, é o superego, é o mundo em relação a mim. É o mundo em relação a mim. Tudo bem, meu filho. Mas tem um mundo em relação a Deus, tem um mundo em relação aos amores, tem um mundo em relação aos outros. Né? Cadê isso? Onde é que isso entra? Para a psicanálise não entra, absolutamente. Os psicanalistas nem entendem o que a gente está falando, na verdade. Agora, porque eles estão presos numa gaiola. O Olavo, o Olavo Carvalho, ele dá uma consolidada, vamos dizer. Ele reposiciona a ideia do ego quando ele vai falar da personalidade. No próprio curso do... No próprio curso. É porque, claro, ele toma um termo corrente, que é o ego, para o pessoal entender, para conseguir entender o que é a personalidade no final das contas. Mas a personalidade é algo muito superior ao ego. Quer dizer, o ego, no sentido psicanalítico do termo, ele é a personalidade da quarta camada. Sim. É isso que é o ego. Entendi. Né? E a gente pode usar, claro, a gente pode usar de modo corrente o ego. É claro que a gente pode, né? Usar o ego assim. Quer dizer, mas, assim, uma vez você amadurecendo, o que vamos dizer, antes era o teu ego na quarta camada, a gente muda o nome. Muda o nome, vira personalidade. Mas que sempre foi. Sim, tudo bem. É porque o Freud chama a personalidade na quarta camada de ego. É isso aí. Só que ele não tem esse conceito. Não, tudo bem. A gente pega o Freud, junta com outras coisas e chega nisso. A gente faz um mix e tem uma... A gente não, né? A gente mesmo, estamos fazendo aqui, tá? A gente tá fazendo. A gente está fazendo. Sabe qual, aquele seu exemplo da... Como é que você fala? Indumentário. Chega lá, a pessoa não gosta, fala aí, como que é? É assim, né? Então, para dar um exemplo corriqueiro, né? Então, imagina só que eu cheguei aqui com essa minha blusinha, né? Apertadinha, sei lá. Aí o Dario comenta, né? Fala, porra, até que essa blusinha não tinha um número maior não, sei lá, imagina, né? Se eu... Não tinha pra homem? Isso aí, não tinha pra homem? Então tá igual um baseado, tudo apertadinho, né? Pode falar o que ele quiser aqui. Então, se ele fala... Mas eu, como sou amigo dele, eu digo, cara, você tá muito elegante assim. Não sai na rua não, mas você tá elegante assim. Então, era que tinha. O Dario tá elegante hoje. O Dario tá sempre elegante, eu que tô... Exatamente, tá, agora ele... Aí o que acontece? Imagina só que ele me fala isso. Se eu tô na quarta camada, claro que é um exemplo trivial, mas é muito bom para entender. Se eu tô na quarta camada, eu vou precisar da validação dele. Eu vou falar assim, pô, Dario, mas o que você acha? Eu não vou sair mesmo na rua assim? Você acha que não tá adequado? Sabe? É tudo autorreferente. O que vão achar? Será que tá todo mundo achando? Então você já fica chateado ou posso ficar chateado. Porque ele tinha uma expectativa que eu fosse, sei lá, né, gostar disso e tal. Sim.
Agora, você pode ficar puto comigo e assim, e amanhã vir de novo com a mesma blusa e... Então, aí se eu tô na quarta camada, essa reação, né, da validação ou do entristecimento pela autorreferência é um movimento próprio de quem está na quarta camada, com esse exemplo trivial. Imagina que eu estou na quinta camada. A quinta camada já é maravilhosa. Por quê? Porque já é um amadurecimento. Veja, na quarta camada, você só tem o teu mundo interior, você só tem o teu umbigo. Na quinta camada, já tem uma coisa para além. Você tem um mundo exterior, você já está medindo força. Então, imagina que eu estou na quinta camada e o Dario fala a mesma coisa da minha blusa. Eu vou xingar ele de volta. Aí você, porra, tá com essa blusa de festa junina aí do caralho também. Entendeu? Vou confrontar. Tá, porra, não tá combinando esse azul com esse xadrez aí. Eu vou falar que é porra. Não, tá bonito. Eu vou falar que é adolescente. Quer confrontar. Né? Por quê? Porque na quinta... olha a história de amadurecimento. Olha que bonito ver assim, desse modo. Na quarta camada, você só tem o teu mundo interior. É só você. Na quinta camada já tem um outro. Por isso que a escola teórica da quinta camada é o Dr. Jung, que é a autodeterminação do ego. Ali já aparecem os arquétipos aos quais você vai se dirigir. Você já tem um mundo exterior, saindo, né? Já está saindo, tem uma saída já. Tá? Isso é a quinta camada. Pra gente aparece como medição de força. É a camada própria dos adolescentes, sei lá. Né? É assim que aparece. A sexta camada já é a camada da utilidade. Então, assim, o sujeito já não quer mais medir força. Ele já sabe que tem... Ele botou a roupa por um motivo. Eu botei a roupa e assim... Né? Ele fala assim, não, cara, porque tá na promoção. Pra ele, foda-se, né? Tá na promoção, ele não vai ligar para aquilo, foda-se, sacou? Eu falei, não, cara, tá bonito sim, pronto, acabou. E pra ele tá fazendo outra coisa, tá prestando atenção na utilidade, tá prestando atenção, sei lá, em ganhar dinheiro, tá prestando atenção em outras coisas, entende? Então, é uma história bonita de amadurecimento, né? Então, a quarta camada é só você com o seu mundo interior. Na quinta camada, você já consegue pegar mais significado do mundo, você já viu o outro, olha que bonito isso. E essa relação com o outro já tem para você um peso que você tenta articular na tua história. Na sexta camada, já tem o outro e tem a utilidade do mundo. E por aí vai amadurecendo. É bonita essa descrição realmente... Mas essa passagem, tem algum, já que a gente está teoricamente falando de temperamento, tem alguma influência, de acordo com cada temperamento, tem uma influência essa passagem de camada? Não. Boa. Essa pergunta... Isso. Não tem uma relação direta mesmo, né? Então, assim, a passagem de camada a camada ela vai se dar para todo mundo com todos os temperamentos. É claro que, na circunstância concreta de cada um, dependendo do temperamento que um outro tem, do lugar no qual ele esteja, pode ser mais fácil ou mais difícil. Então, imagina só um sujeito que tem um temperamento expansivo demais. Ele é sanguíneo. Mas por uma circunstância qualquer da vida dele, ele virou um contador. Ele está num escritório de contabilidade dia e noite, ele e uma planilha. Tá entendendo? Então, para ele é difícil ele conseguir expandir, ele conseguir... É difícil, ele está com uma planilha na frente dele. Você veja assim, ele vai ter uma dificuldade, inclusive, de achar que aquilo é o lugar dele. Inclusive, ele achar que aquela é a profissão dele. Então, começam a se acrescentar problemas de ordem, por exemplo, profissional, que podem diminuir a atenção que o sujeito quer dar àquela realidade para que ele integre na vida dele e, portanto, amadureça. E aí que vai a expertise do terapeuta. Né? Então, assim, olha, você tem seu temperamento, essa é a tua circunstância, como a gente articula isso no sentido de te amadurecer? É aqui que entra o processo terapêutico. Entendi. Eu lembro até que eu te perguntei que eu tinha uma dificuldade, automaticamente a gente, psiquiatra, fica querendo relacionar com personalidade, né? Não dá para pensar assim, né? O transtorno de personalidade. Camada, border, quarta, enfim, aí... Os transtornos de personalidade, Paulo, eles estão todos na quarta camada. Os transtornos de personalidade, todos. Personalidade anancástica, personalidade emocionalmente instável, personalidade esquiva, eles estão todos na quarta camada. Ali é tudo, por assim dizer, são todos os transtornos de personalidade que estão, né, no CID, estão no DSM, eles são todos marcações, são patologias mesmo da quarta camada. O sujeito que continua autorreferente mesmo na vida adulta. Né? Vamos interessar, sei lá, um border. O que é um border? Um transtorno de personalidade emocionalmente instável. É isso. Ele é uma autorreferência ao máximo. E quando o mundo exterior começa a aparecer para ele, manter relacionamentos duradouros, ter amigos, né? São os critérios diagnósticos do transtorno de emocionalmente instável. Né? Incapacidade de ter relacionamentos duradouros, capaz de ter amigo, por aí vai. O que é isso?
Isso é a marcação sempre da autorreferência. Quando o outro começa a aparecer, quando o mundo começa a aparecer, ele rompe. Ele não deixa isso acontecer. E ele se fecha, continua se fechando ali na quarta camada. Travou. Você tá aí, Paula? Paula? O pessoal veio pra cá pra isso. Peraí, que ela saiu. Deixa... A gente põe de volta. A gente põe de volta. Parece aí. Não, porra, mas aí a gente tá cacete. Pera aí, gente. Pera aí. Acho que ela não voltou ainda, né? De repente. Não voltou ainda. Ela volta. Como é que eu volto? Como é que eu saio? Porra. Tá, beleza. Mas então, já que a gente falou o tempo inteiro disso, vamos falar rapidinho assim de temperamento. Então tá. Você é fleumático, calma, cara. O seu mundo funciona numa velocidade diferente mesmo. Você não precisa, assim, não precisa ficar achando que você é um lerdo, não. Você é um lerdo mesmo, bem-vindo ao clube. Mas não, porra, calma. Coléricos, não adianta explodir com o fleumático. Ele não vai ficar mais rápido por causa disso. Não vai. Ele vai ficar chateado com você, porque assim, porra, que saco, sacou? Acho que ela voltou. Ela voltou? Ah, tá aqui, peraí. Aqui. Vamos explicar os temperamentos. Já até te chamei já de volta aqui, hein, Paula? Estamos aguardando você. Opa, boa. Esquentou de novo o negócio. Esquentou. Cara, lá é tão quente que pifa o celular. É tipo 60 graus, o negócio pifa. Ela tá com gelo. Com gelo, cara. Muito bom. Trouxe o tripé? Sim. Trouxe o fone? Sim. Trouxe o gelo? Sim. Exatamente. Ih, travou de novo, tadinho. Vamos lá, Paulo. Vamos lá. Então, Paula, pergunta sobre os temperamentos, Paula. Vamos jogar para a torcida, Paula. O pessoal tá aqui para isso. Vamos lá. Você é bem direto agora, tá? Tá, vai lá. Tá bom o áudio? Tá todo mundo ouvindo? Tá bom? Eu queria saber o que os... Vamos começar pelos sanguíneos, para eles não ficarem ansiosos. Pontos a serem melhorados, pontos a serem valorizados, principalmente no relacionamento com pessoas. Então, tá. Pontos a serem melhorados. O sanguíneo, cá entre nós, ele se acha um cara um pouco inteligente demais. Por quê? Porque ele capta a realidade. Ele se acha inteligente demais, é isso? Eu acho que ele se acha inteligente. Porque ele capta com uma certa facilidade, entende? Você se acha inteligente demais? Eu não sou sanguíneo. Você não é sanguíneo, não? Só que, por conta disso, quer dizer, não por conta, mas o fato é que ele não se aprofunda muito, entende? Ele não recolhe esses elementos e com calma se pergunta, vamos dizer, será que isso é isso mesmo? Como é que isso se manifesta e tal? Essa necessidade expansiva dele e esse envolvimento traz essa questão já de cara, assim. Uma dificuldade de se aprofundar, uma dificuldade de terminar vamos dizer, os projetos dele. É empolgado, assiste um filme do Rock Balboa, na semana seguinte ele está se matriculando numa academia de boxe. Sacou? Verdade ou mentira? Isso aí. Depois de 2 meses ele tá com o joelho lesionado. Né? Exatamente. Mas aí também, tu chega perto dele, dá uma empolgação, diz pra ele, motiva ele de outra forma, e já tá tudo bem, sabe? Bom, eu acho que eu entendo o ponto do sanguíneo, que ele precisa ter atenção, entende? Por exemplo, o sanguíneo ele tem uma liderança por carisma, porque ele tem uma expansão que, diferente do colérico, que o colérico tá... É como se ele colocasse a missão acima das pessoas, entende? Aquilo que precisa ser feito, precisa ser realizado, precisa dos meios aqui e tal ali. E o sanguíneo, ele exerce essa liderança, mas porque ele gosta de estar com as pessoas e menos porque tal coisa precisa ser feita. Entende?
O que você acha? O que você acha? O que você acha? Qual é a sua opinião? Você sabe alguma coisa desse assunto? Exatamente. O que você quer falar sobre isso, cara? Do sanguíneo? O que você quiser, porra. Aproveita que já tem 1000 pessoas aqui te assistindo. Eu vou ser mais direta. Minha galera, a maioria é mãe, tá? Isso. Inclusive, eu já fiquei feliz da vida. A Sâmia me repostou. Hoje é meu dia, gente. Hoje é meu dia. Não, sério. Um filho sanguíneo e um pai sanguíneo. O que o pai tem que tomar cuidado, a mãe, e o que ele sendo sanguíneo ou tendo um filho sanguíneo? O sanguíneo é bom, inclusive. O que acontece? Você não deu o diagnóstico de TDAH tão cedo para a criança. Né? A questão é essa, assim, é que tem uma coisa que é característica dos sanguíneos, né? Que é o seguinte, olha só. Vamos pegar o símbolo da coisa para entender melhor. O símbolo do sanguíneo não é o sangue, né? O símbolo do sanguíneo é o ar.